Tá comendo algo muito maravilhoso. Então, acabei de acabar, não acabei de acabar. Tem um canal chamado Acabei de Acabar, não tem? Mas não é. Eu terminei, já faz quase um mês, mas eu não tava gravando mais, mas eu terminei faz quase um mês os Irmãos Karamazov. E, né, eu acho que tem várias coisas da minha experiência pessoal, de vida, que se relacionam com esse livro, e eu, né, me senti, como eu vou dizer, me senti muitas vezes representada nesse livro. Não que eu seja uma parecida, não é isso. Mas eu acho que eu revisitei muito da minha vida lendo esse livro, foi muito legal. Acho que vai ser legal voltar a fazer resenhas falando sobre esse livro. Principalmente porque ele rendeu muitas piadas aqui em casa, muitas piadas infames, inclusive. Né? A primeira foi: você está lendo Dostoiévski? Você já leu algum Dostoiévski? E teve a outra que foi: quais são os irmãos Karamazov da União Soviética? São os irmãos Kamaradazov. Piores piadas da vida. Piores e melhores, né? Enfim. E eu acho que eu me relacionei muito com esse livro por causa dos temas dele, né? E aí, pra começar, eu descobri várias coisas legais com esse livro. Primeiro, que os nomes russos, eles são compostos do nome, do patronímico e depois do sobrenome, do tipo clã, enfim, a família que você pertence. Isso foi muito legal, porque, nossa, como isso facilita a vida. Você vê aqueles nomes gigantescos e horríveis, e que ainda tem apelidos, e você fica completamente confuso e perdido, mas aí você descobre que existe um jeito de você saber de quem você está falando. Que é o nome, aí tem o nome do pai, seguido de it ou outras terminações, e aí tem o nome e o sobrenome. Também é interessante falar sobre que o nome Karamazov significa uma coisa tipo punição e mancha, sujeira, sabe? A punição pelo pecado. Que é um tema, eu acho que recorrente da obra, né, do Dostoiévski, e que, né, eu li duas obras, mas é recorrente. Nenhum spoiler aqui, todo mundo sabe que é um parricídio, enfim. Né? Ok, dito que, né, dito todas essas coisas sobre nome, etc., sobre quem é este livro, Os Irmãos Karamazov? Sobre os filhos do Fyodor Karamazov. O Fyodor Karamazov, ele foi casado 2 vezes e ele teve um filho do primeiro casamento, que é o Dmitry, e ele teve 2 filhos do segundo casamento, que são o Ivan e o Alexei. Entre estes 2 casamentos, o Fyodor gerou um outro filho, né? Ele estuprou uma moça que era a louca da cidade. E ela não falava, enfim, ela era meio que protegida de todo mundo, porque ela tinha problemas mesmo. E o Fyodor um dia, né, estuprou a moça, e ela ficou grávida, e ela foi ter um filho na casa do Fyodor, né? Ela pulou a cerca, foi lá ter, morreu, e nasceu o Smerdyakov. E o nome do Smerdyakov, ele pega o patronímico do Fyodor, que é o nome do Fyodor, então ele é Pavel Fyodorovich Smerdyakov. E ele pega meio, eu não entendi se é oficial ou se meio que é a vila que deu esse nome pra ele, assim, mas o Fyodor achava engraçado o fato das pessoas tomarem ele como pai, e ele achava tudo legal, assim, só que ele não assumia a paternidade. E o Smerdyakov vai ser criado pelo servo, um servo liberto, mas é o servo do Fyodor, que é o Grigori, e ele vai ser criado como um servo da casa, né? E aí, todos os irmãos Karamazov, eles são... Todos os Karamazov, pelo menos os Karamazov que levam o nome Karamazov, eles são descritos como seres sensuais. Sensuais não no sentido de, os Karamazov são super sexys e tal, mas no sentido de eles serem pessoas que gostam muito dos prazeres, não só sexuais, mas dos prazeres da vida. Eles são pessoas que seguem os seus instintos, que gostam de prazer,
quaisquer que sejam. É claro que aí você vai ter, por exemplo, o Fyodor, que é o pai, que gosta muito de mulheres, que gosta muito de bebida, que é muito avarento no sentido de, na verdade, ele engana as pessoas para conseguir dinheiro, né? Ele se casou por dinheiro. Aí tem o primeiro filho dele, o Mitya, que à primeira vista é o que mais parece com o pai, porque ele também bebe muito, enfim, ele gosta muito de mulher, ele gasta muito dinheiro. Só que eles têm uma diferença muito fundamental, que é o Fyodor, ele é um filho da puta. Não tem o que falar sobre ele. Ele é um filho da puta. Ele engana todo mundo, ele é muito egoísta, ele é muito egocêntrico. Tem uma pessoa só no mundo que ele ama, que é o filho mais novo dele. Na verdade, duas, né? O filho mais novo e a Grushenka, que é a menina, que é uma moça que ele vai gostar. E são as únicas pessoas no mundo que ele ama. Ainda assim, ele é muito egoísta em relação, pelo menos ao Alyosha, que é o Alexei. Ele é muito egoísta em relação a esse menino também, sabe? Então, e aí você tem o Dmitri, que apesar de ser muito parecido com o pai nas coisas que ele gosta de fazer, ele é muito diferente, porque ele é muito... Ele é carinhoso, ele se relaciona com as pessoas no sentido de ele é simpático, enfim, ele é uma pessoa que se doa nas suas relações, eles são muito diferentes. Mas eles também têm outra coisa em comum, é que os dois estão apaixonados pela mesma mulher, que é a Grushenka. O segundo filho dele, na verdade, é o Smerdyakov, né? O Smerdyakov, ele tem 24 anos no livro, e o Ivan tem 23, então o Smerdyakov é mais velho que o Ivan. Jura. Nós vamos falar do Ivan, que é o próximo, vamos dizer assim, oficial. O Ivan é um menino intelectual, europeizado, e ele é tido como um ateu. Eu acho que o Ivan não é um ateu, mas isso eu vou falar sobre isso depois, né, nos capítulos que o Ivan fala sobre as suas convicções religiosas. Mas o Ivan é um homem muito vaidoso, muito orgulhoso, e ele tem muitos conflitos internos. Eu acho que se tem alguém que vai, sabe, que personifica bem o livro, mais do que o Alexei, o Alyosha, que é teoricamente o herói do livro, é o Ivan, porque o Ivan, ele é o cara que é atormentado, né? Ele é atormentado por essa coisa, né, de religião, razão, que vai ser atormentado por se sentir culpado pelo assassinato do pai. Na verdade, tirando o Alexei, todo mundo vai se sentir atormentado. Então, tirando o Alexei, os outros dois irmãos vão se sentir atormentados pela morte do pai. Mas eu acho que ele personifica bem tudo que o livro trata, sabe? Que é a culpa, a questão religiosa, enfim. Ele é o cara conflituoso do livro, eu acho que ele resume o livro muito bem. E o último é o Alexei. E o Alexei, ele é o cara mais fofinho do livro, assim. Ele é muito, muito querido. Primeiro, ele é descrito como uma pessoa que todo mundo ama, que todo mundo adora, porque ele é muito bondoso, inclusive, né? Ele faz o Fyodor gostar dele exatamente porque ele ama todo mundo, ele é querido com todo mundo, e o Fyodor, pela primeira vez na vida, se sente amado. E ele frequenta um mosteiro, ele tem um líder espiritual, que é o Starets Zosiman, e ele vai ser o mediador da relação de todos os irmãos, tirando o Smerdyakov. Então, o Ivan e o Dmitri tem um problema, né? O Alexei tá lá no meio. O Dmitri tem um problema com o pai dele, o Alexei tá lá no meio. O Alexei meio que media as relações. E é muito legal isso, porque o Alexei, ele começa a humanizar, assim, porque todo mundo tem muita raiva do Fyodor, né? O Fyodor, ele não é um cara legal, assim, né? Eu acho que, inclusive, tipo, a melhor coisa do livro, pelo menos quando ele Crime e Castigo, o que aconteceu? Né? O Raskolnikov vai lá e assassina aquela velha usurária. E você fica tipo, ok, né? E é engraçado, porque todos os assassinatos que eu li, pelo menos todos os assassinatos dos Dostoiévski, não, dos dois livros que eu li, eles são motivados pela ideia de justiça, né? O Raskolnikov, ele acha que o mundo vai ser melhor sem aquela moça. E no caso do Fyodor, a gente também começa a pensar isso. E o genial é que, tipo, no Crime e Castigo, você não conhece aquela moça, você só sabe que ela é malvada, né? Que ela, enfim, ela é uma pessoa legal.
Mas o Fyodor, você passa boa parte do livro com o Fyodor e você também começa a perceber que esse cara, né, ele atrapalha a vida de todo mundo. Tipo, todos os problemas que existem no livro estão de alguma forma relacionados ao que o Fyodor fez, sabe? E tem um momento que ele começa a humanizar o Fyodor, que porque o Fyodor gosta do Alexei, ele se sente amado, e você começa a simpatizar um pouco com ele. E aí o que acontece? O Fyodor começa a falar da mãe do Alyosha, que já morreu, e a quem ele é muito apegado, e ele começa a chamar ela de a endemoniada, e faz o Alexei, chorar, até soluçar, na verdade chorar até ter espasmos, assim, sabe? E é a única pessoa que ele ama no mundo, sabe? Tirando a Grushenka. Mas... E aí você sabe, tipo, não existe nada que redima o Fyodor, assim. Ele é uma pessoa que você, como leitor, percebe a utilidade da morte dele. E é isso que é muito legal, porque toda a culpa que o autor vai tratar no livro, assim, sabe? Sobre a culpa que nos irmãos Karamazov é mais do desejo da morte do pai, é um desejo que o leitor também tem. Porque o Fyodor, realmente, sabe? Você percebe que o Fyodor... sabe, que a morte dele seria muito útil para a humanidade, para as pessoas que convivem com ele, porque ele não é legal para ninguém. E ele te coloca no mesmo lugar que estão os irmãos Karamazov, sabe, aquele lugar de culpa do assassinato, sabe? Você não assassinou, mas você também é culpado, você também foi conivente, você também quis. E isso é a coisa mais legal do livro, eu acho, assim, sabe? Muito, muito mais interessante que no Crime e Castigo. E aí tem o último, o Smerdyakov. O Smerdyakov, ele é muito ressentido de tudo. Ele é ressentido dele ser filho da louca da cidade, que era chamada de Fedorenta. Ele é ressentido de ser um servo, enquanto os seus irmãos são nobres. Ele, sabe, ele é metido intelectual. É claro que dentro das suas limitações, né? Mas ele é metido intelectual. E ele é, obviamente, um psicopata, isso que é muito legal. Todos os Karamazov, eles são descritos como pessoas que seguem os seus instintos, né? Eles podem ser instintos bons, eles podem ser instintos de misericórdia, como são os do Alyosha, mas eles são instintos. E o Smerdyakov, ele é um psicopata. Enquanto todos os outros são lascivos e seguem todos... né, você tem o Smerdyakov, que é um cara calculista, que é exatamente o oposto de todos os irmãos dele. E isso também é muito, muito legal. Mas, o mais legal, eu acho, que é quando o Ivan vai falar sobre o conflito entre o Dmitri e o Fyodor, porque o Dmitri, o filho mais velho, começa a ameaçar o Fyodor, vai matar ele, porque ele acha que está roubando, que o Fyodor está roubando ele, e roubando a mulher dele também. Ele diz que os répteis se devoram entre si, tal é o seu destino. E é muito engraçado, porque quando a gente pensa assim, existe um cérebro que se chama de cérebro reptiliano, mas enfim, que é aquele cérebro que é responsável pelos nossos instintos. E que nesse caso ele está falando exatamente sobre os Karamazov. Eles são instintivos, eles são impulsivos. E eu achei isso muito legal. Tem muita gente que eu ouvi dizendo que os irmãos Karamazov é tipo um romance policial e tal. Não vi isso, né? Não sei se é porque eu já conhecia o enredo, sabe? Aí você não tinha muito mistério, assim. Mas porque não tem muito mistério mesmo, né? O narrador a gente não sabe bem quem ele é. A gente sabe que ele é alguém que vive no mosteiro com o Alyosha, que conhece o Alyosha, não sabemos se ele é amigo do Alyosha, acho que não. Que ele esteve presente em vários momentos, mas o narrador ele vai seguir o Dmitri toda a noite do assassinato, né? Então a gente não tem nenhum mistério pro leitor no sentido de será que o Dmitri assassinou? Não, porque você estava lá com o Dmitri, né? O narrador não estava lá, mas ele narra toda a noite do Dmitri. Então você sabe que não foi o Dmitri. E o Dmitri, no momento em que ele é acusado, ele diz: vocês só estão me acusando porque não tem ninguém que seria o assassino do meu pai, senão eu. E aí ele já, na hora, diz: então o assassino só pode ser o Smerdyakov. Então não tem muito mistério, sabe? Tipo, não tem muito mistério. Pelo menos eu não senti isso, não tem muita investigação policial. É mais, eles estão colhendo os depoimentos e depois já passa pra 2 meses depois, quando prestes
praticamente no julgamento. Também isso é muito interessante no livro, porque eu acho que o livro todo deve se passar em, sei lá, no máximo uma semana, sabe? Porque a primeira parte do livro se passa toda até o assassinato, e até quando a polícia prende o Dmitri, e depois, assim, passa 2 meses que o livro para e a gente vai chegar no momento do julgamento. Muito interessante, assim. Isso também torna um pouco confuso, assim, porque às vezes você acaba, sabe, ele tá seguindo o irmão, então ele passa o dia todo falando o que o Alyosha fez, com o que o Alyosha conversou. Depois ele vai seguir, fazer a mesma coisa com o Ivan, só que é no mesmo dia, então você tem que... Só que é no mesmo dia. Então às vezes tem que relacionar, isso fica um pouco complicado. Mas enfim, não tem muito mistério, né, sobre isso. E aí a última parte do livro é sobre, né, o julgamento, e aí tem os depoimentos e as falas dos 2 advogados, que são 2 monólogos gigantes, acho que são até 3 monólogos gigantes, é bem legal, bem interessante. Mas, então, né, dito isso é o resumo do livro. O livro é um livro inacabado, né, eu acho que ele termina satisfatoriamente, não é como se, nossa, termina do nada, mas ele é um livro que teria uma continuação, né, que seria sobre o Alyosha, mas não teve, não sabemos se isso é bom ou se isso é ruim. Não sabemos. Né, já imaginou um final que nem o final do Crime e Castigo? Isso é uma bad. Mas é um livro inacabado. E aí, né, basicamente é isso, mas o que é interessante no livro? Muitas coisas são interessantes nesse livro. É maravilhoso. A primeira coisa que eu acho interessante é que eu acho, pessoalmente, posso estar muito enganada, mas eu acho que o Ivan não é um ateu. E por que eu acho que o Ivan não é um ateu? Por causa de todo... Bom, por causa de várias coisas, mas principalmente por causa de todo o capítulo do Grande Inquisidor, o capítulo anterior, que é a revolta, que eu acho tão bom quanto o Grande Inquisidor. Eu não sei porque as pessoas só gostam do Grande Inquisidor. Eu acho que toda a conversa... Porque esses 2 capítulos, eles são uma conversa no almoço entre o Ivan e o Alyosha. E todo esse capítulo, toda essa conversa é maravilhosa. Não sei porque eles só focam no Grande Inquisidor. Mas enfim, né, o Ivan começa o livro dizendo: se Deus não existe, eu não acredito que Deus existe, então tudo é permitido assassinar, que é mais ou menos que vai ser, que vai dar uma justificativa para o Smerdyakov assassinar o Fyodor futuramente. Né, claro, né, você lê isso, você é ateu, lendo isso, achando que o Fyodor é um predador, você já vai ficar tipo, sério? Mas eu acho que não é tão ruim assim, sabe? Primeiro porque depois né, ele vai falar disso no sentido mais de que não existe uma fonte de moralidade externa se não existe Deus. Isso eu concordo, pelo menos. O que não significa que realmente o Ivan acha que é razoável assassinar o pai dele. Não é isso que ele está dizendo. Ele pode desejar isso, mas não é isso que a racionalidade dele assume como verdade. Aí, ele fica falando isso, até que ele vai ter esse almoço com a Alyosha e ele vai dizer, ele vai abrir o seu coração para o Alyosha e ele começa dizendo: se eu te falar que eu reconheço a existência de Deus, mas eu não reconheço o universo de Deus? E aí o Alyosha, como assim? E aí ele passa todo o tempo dizendo que passa um tempão falando sobre a maldade humana. E eu acho, né, eu acho que nesse capítulo, esses capítulos são fenomenais, porque eles revelam muitas coisas do livro. Primeiro, é que todos os discursos do livro, né, isso, toda a ideia de que o Fyodor, né, de que o Dostoiévski, ele é Fyodor Dostoiévski, ele é um pregador meio que cai por água abaixo, porque, veja bem, todos os discursos do livro, mesmo que conflitantes, eles seguem uma lógica interna, sabe? Você pode discordar do discurso, mas você percebe que existe um discurso construído com lógica interna, sabe? Que é um discurso que chega perto de te convencer, sabe? Não necessariamente te convence, mas chega muito perto de te convencer. É um discurso condizente com o personagem. Que essa ideia de que ele faz discurso, que os discursos dos personagens, mesmo quando eles não estão falando aquilo que o Dostoiévski quer falar, eles são bons discursos, eles te convencem,
ele fica muito mais claro nestes 2 capítulos do que são quase monólogos do Ivan, não são monólogos, mas são praticamente. Em que o Ivan, né, no momento ele está fazendo, que eu acho que é a grande crítica interna porque só existe essa crítica se você é cristão mesmo, senão ela não faz sentido, do cristianismo, e depois ele, quer dizer, as duas são críticas, mas uma é uma crítica a Deus e outra é uma crítica à religião. E eles são discursos contraditórios, e é fenomenal isso, eu acho maravilhoso. E é por isso que eu acho que o Ivan, ele é um ateu moral, né? Porque ele não é que ele não acredite em Deus, ele acredita em Deus, porque ele acha que se Deus existe, Deus não pode ser bom. Como Deus criou um universo que não é bom, se Deus é bom. E assim parece muito uma coisa que a gente já ouviu muito, que eu já ouvi muito. Mas ele põe isso de uma forma mais complexa, que é a seguinte. Ele fala muito do sofrimento humano causado por outros humanos e de como um Deus permite isso. E esse é um problema do cristianismo, né? Eu não sei até que ponto isso é só do cristianismo, mas eu acho que é específico do cristianismo. Porque, veja bem, né? Quando você tem um Deus que é onipresente, onisciente, onipotente e completamente bom, como ele permite o mal com inocentes? Os exemplos que ele dá são todos exemplos de crianças, né? E eu acho que exemplos de crianças... provavelmente porque ele foi abandonado na infância pelo pai dele, mas também porque elas são pessoas que a gente não suporta que o mal seja feito, certo? E aí o que acontece? Ele fala de várias situações em que as crianças apanham dos pais por motivos banais, sabe? Ou que elas são assassinadas, não é como se isso não acontecesse hoje em dia. E o que acontece, sabe? Às vezes ele chega a esse problema, sabe? Como esse Deus bom permite que isso aconteça. E aí ele chega na conclusão de que o bem futuro, ele nunca vai pagar o mal que existe, sabe? Não existe bem possível a se fazer essas crianças, elas vão pro céu, tá? Mas isso não desfaz o que aconteceu com elas, sabe? Isso não paga o mal que aconteceu com elas. Ninguém pode perdoar o que aconteceu com elas, né? E tudo isso se baseia no fato de que, sabe, aquele mal, ele não precisava ser feito, sabe? Porque o assassino, né, a pessoa que está fazendo mal, a pessoa malvada, vamos dizer assim, ela tem livre-arbítrio, então ela pode fazer o mal. Mas aí, tipo, um Deus onisciente, onipresente, onipotente, novamente, ele pode simplesmente intervir, sabe? À medida em que essa pessoa desejou, em que essa pessoa planejou, em que essa pessoa está prestes a fazer o mal, é como se ela já tivesse feito em termos de pecado, vamos dizer assim. E aí, por que esse Deus não intervém para impedir que esse mal seja feito a essa criança, sabe? Principalmente no caso de assassinato, por exemplo. Que aí você, tipo, mas isso vai ser pra vida futura dela. Mas e se não for, sabe? E se ela morrer, assim, qual a função daquilo na vida dela? Nenhuma. E mesmo que tivesse uma função na vida dela, aquilo é razoável, né? Acho que tem uma hora que ele fala e ele pergunta pro Aleosh, ele diz assim: se você tivesse construído toda a felicidade humana sobre o sofrimento de uma criança, você faria isso? Ele falou: não faria. E é exatamente esse o problema, sabe? Como um Deus bom permite que o mal aconteça a essas pessoas, permite que o mal aconteça. E esse é um problema que eu nunca vi ninguém responder satisfatoriamente, sabe? Chega um momento que as pessoas simplesmente dizem, né, os mistérios de Deus, os mistérios, os caminhos de Deus são misteriosos e tal, mas isso não é uma resposta satisfatória. Então, pra mim, esse capítulo, assim, é fenomenal. E aí o que acontece, né? Você tem essa crítica gigante ao cristianismo. Aí você passa disso para uma crítica à religião cristã e uma ode à figura de Jesus Cristo, que é o grande inquisidor. Sabe? Tipo, um discurso completamente contraditório e dois discursos muito maravilhosos. Como é que é o discurso do grande inquisidor? Basicamente ele fez ele pensou num poema sobre Jesus voltando à Terra, não é a volta triunfal de Jesus, é uma volta assim, esse povo sofre muito, vou lá ver eles e tal. E ele veio, todo mundo reconhece ele chega na Espanha,
na época da Inquisição, e o grande inquisidor tá lá e ele chama Jesus para conversar e ele, né, fala muitas coisas para Jesus, muitas coisas sobre como a igreja se relaciona com Jesus, né? E é muito legal, eu acho muito legal, esse capítulo é muito interessante. E ele começa dizendo assim, né, veio o diabo e ele te tentou. E se tem uma coisa que é milagrosa, foi que você resistiu a essas tentações. Inclusive, o fato delas terem sido dele conseguir pensar nessas tentações já é milagroso. Se você reunir todos os sábios da terra, eles nunca vão conseguir pensar numa tentação tão fantástica quanto a que o diabo pensou e que você recusou. E aí vai dizer que basicamente o que Jesus Cristo fez quando ele recusou essas tentações foi garantir o livre-arbítrio do homem em oposição à possibilidade dos homens o seguirem cegamente. Então, Jesus tinha essas duas possibilidades, né? Ele transformava o pão em pedra e aí os homens iam seguir ele pelo milagre, pelo sustento. Ele ia se jogar de um lugar muito alto, não lembro qual era o lugar. E aí ele ia se salvar. E aí os homens iam entender o mistério da divindade, outro tipo de milagre da divindade. E por último, ele ia ter autoridade, né, se ele tivesse aceito se prostrar ao diabo e adorá-lo. Que são as três formas de você subjugar a vontade humana, segundo o grande inquisidor. E aí ele também diz assim, olha, nós aceitamos esta última oferta do diabo há muito tempo. Claro, ele está falando da Igreja Católica, Dostoiévski é da ortodoxa russa, mas ele está fazendo uma crítica à Igreja Católica, especificamente. E maravilhoso, né? Basicamente ele está dizendo que que a Igreja ela tirou propositalmente a liberdade dos homens, porque a liberdade ela é angustiante, que você prefere morrer a ter que lidar com a liberdade. Maravilhoso também, mas não para por aí, né? Porque o cara foi foda. Né? É maravilhoso. E ele diz assim, tem uma parte que ele diz, você chega assim e você dá essas leis, essas coisas confusas, que não são claras, e você quer que as pessoas sejam felizes, porque a liberdade da escolha ela sempre é angustiante, né? A gente concorda. Mas o mais legal é que, tipo, quando você pensa assim, sabe, toda essa transição do judaísmo para a figura de Jesus Cristo e depois para as cartas paulinas da Bíblia, você tem uma óbvia situação de regras muito claras, muito específicas, muito rígidas para uma regra muito ampla, que você, né, você tem muita liberdade daquelas regras, para, de novo, regras muito específicas. Que é basicamente isso, sabe? O judaísmo é cheio de regras e não são só os 10 mandamentos, tem muitos mais mandamentos e coisas, sabe? Tipo de acordo com o tipo de pata do animal, você pode comer ele, você não pode. Coisas assim. E aí você passa para Cristo, que apesar de ser judeu, não tem nada de judeu, né? Porque, poxa, ele vai lá e diz assim, dou um mandamento para vocês. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como eu vos amei. Ou amai o seu próximo, ou amai a Deus sobre todas as coisas. E é basicamente isso. E, tipo, como você faz para amar o seu próximo, como você faz para amar uns aos outros, como você faz para amar a Deus, é uma coisa muito subjetiva, certo? Que depende muito de você, das suas decisões, que te dá muita liberdade. Né? Complicado. E aí você vai para Paulo, e Paulo é um judeu, né? Judeu, e ele faz exatamente o que o judeu faria nesse caso. Ele vai lá e tipo, nossa, né? Isso não funciona, então vamos fazer o quê? Vamos digitar regra atrás de regra. Digitar não, mas fazer regras manuscritas atrás de regras manuscritas, enviar essas regras a várias igrejas, né? Que é, faça isso, não faça isso, faça aquilo, não faça aquilo outro, faça, enfim. Né? Acaba com essa ideia da liberdade que Cristo trouxe quando ele fala desses 2, 3 mandamentos. Isso, pra mim, eu me relacionei muito com esse livro, por quê? Porque eu já fui cristã e eu sou ateia no momento, então, eu não sei, eu acho que pessoas que estão na minha situação, que passaram por esse processo, pelo processo inverso, vão se relacionar muito com esse livro.
Porque todos esses conflitos são coisas que já passaram pela sua cabeça, né? Eu não sou um ateu moral como o Ivan, que acha que se Deus existe, Deus é mau. Eu acho que Deus não existe mesmo por uma questão de probabilidade. Mas não que isso não tenha passado pela minha cabeça, né, nessa transição. E eu acho que até me fez revisitar a minha experiência como cristã, no sentido de que o Aliosh, né, todo esse capítulo e a própria personalidade do Aliosh, que é uma representação de Cristo, um homem bondoso e tal, e que me fez revisitar essa ideia da graça, sabe? Que eu sempre achei uma ideia muito bonita, apesar de muita gente achar que é uma ideia, né, meio trágica, assim, você oferecer o inocente pelos pecados alheios. Eu sempre achei muito bonita, principalmente de um amor, a ideia de que existe um amor que é nossa, um amor incondicional. Um amor incondicional. Muito legal. Então, eu acho que eu gostei muito disso, né? Acho que me fez ver a minha experiência como cristã de uma forma mais branda. Acho que me fez perceber aquilo que o cristianismo tem de bom, sabe? Que é uma coisa que há muito tempo eu não pensava. E por último, eu acho que esse livro tem um final, um dos finais mais lindos que eu já li, né? E, na verdade, tem várias subtramas, assim, que passaram, porque alguém falou que ele queria fazer meio que ele queria dar meio que uma geralzona na Rússia da época, sobre, né? Ele queria fazer um livro que falasse meio que sobre toda a vida da Rússia. E eu não sei se isso é possível, não sei se aconteceu, mas o fato é que ele é um livro bastante amplo, ele tem milhares de subtramas muito interessantes, inclusive tem uma subtrama do Dostoiévski, do Zosima, que é o mentor intelectual do Aliosh. E essa é muito legal, porque, enfim, ele conhece um cara que assassinou, que confessa pra ele que cometeu assassinato, e que nunca teve coragem de contar, e que ele fica nesse dilema, nessa culpa entre contar e não contar. É muito, muito legal. Inclusive, fica aqui registrado que eu já li isso na Agatha Christie, eu já vi isso agora no Dostoiévski, e eu também no filme do Woody Allen, que também é uma pessoa muito aficionada por Dostoiévski. Nunca ameace delatar alguém. Só delate a pessoa, porque o que aconteceu? O Zosima quase foi morto por esse cara, mas o cara não matou. Muito legal essa história mesmo, porque ela dá um panorama do que sobre a obra, né? Que é uma obra sobre culpa e, enfim, remissão. Mas enfim, tem várias subtramas, tem a subtrama da Catarina, tem a subtrama do Ilyusha, né? Ilyusha, que é um menino que, inclusive, nossa, coitadinho desse menino. Esse menino, o Smerdyakov, o pai dele apanhou do Dmitri. Aí eles são muito pobres, aí o Smerdyakov ele tinha um cachorro, e o Smerdyakov disse, vamos dar um pedaço de comida pra ele com um alfinete. Eles deram, o cachorro sofreu muito, e ele tinha muitos remorsos por ter feito isso com o cachorro. Esse menino tá doente, enfim, no final esse menino morre. E aí, né, o final é muito lindo, porque toda a morte desse menino e dos amigos dele, que vão se reunir, do Alyosha, o Aliosh faz um discurso sobre como, às vezes, a tragédia pode nos fazer melhores. É um discurso muito bonito e né, até a próxima semana, ou o próximo mês, ou quem sabe o próximo ano, veremos.